Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre a segunda temporada de Servant. Se chegou até aqui, se inscreve no canal para ajudar. Estamos com poucos inscritos, então ajuda a gente. Primeiramente, aí, ó, tem que agradecer a Q43 que fez essa camiseta pra gente aqui, ó, a camisetinha de Servant. Quem gosta de série aí, The Walking Dead, La Casa de Papel, Vikings, você acha a camiseta em todo lugar. Mas e a gente que é doido e gosta de uma série X assim? Então, a Q43, eles fazem lá camisetas personalizadas. Você pode pedir camiseta da série, do filme, do que você achar melhor. Eu vou deixar o link na descrição e tá aqui, ó, q43.com.br. Vai lá, fala com a Samantha que ela vai fazer um precinho camarada para vocês. Se você não conhece Servant, Servant é uma série da Apple TV Plus. Nós fizemos um vídeo para contando o que é, falando sobre a primeira temporada, e a primeira parte desse vídeo é sem spoilers, então eu vou deixar o link aqui na descrição, você vai lá que a gente explica certinho o que é Servant. Esse vídeo a gente está fazendo para quem já assistiu a segunda temporada, então a gente primeiro vai falar sobre o que aconteceu nessa temporada, e depois vai comentar alguns elementos. Mas se você ainda não assistiu a segunda temporada, eu sugiro que vocês não sigam para frente, porque aqui é um vídeo full spoiler, beleza? Mas deixa um like aí, se inscreve no canal, mesmo se você for embora agora, beleza? A segunda temporada de Servant, ela já estreou renovada para o terceiro ano. Então agora não tem mais aquelas conjecturas que a gente fazia na primeira temporada. Ah, será que vai ser só isso? Não. A gente sabe que é uma série, vai ter continuação. Essa aqui não foi a última temporada, então vai ter uma terceira temporada. Inclusive já foi gravado o primeiro episódio da terceira temporada, que o M. Night Shyamalan estava conversando outro dia com o Stephen King pela rede social, e aí ele falou que o primeiro episódio da terceira já está gravado. Então, podemos esperar aí continuações. A gente vai dividir esse vídeo aqui em duas partes. A primeira parte, então, a gente vai passar igual a gente fez no primeiro, ponto a ponto, tudo o que aconteceu de importante na segunda temporada. E aí depois a gente vai comentar aí, fazer algumas teorias sobre o que aconteceu. Então, vamos ver o que aconteceu nessa segunda temporada. A segunda temporada ela começa exatamente onde a primeira acabou. Então a Liane saiu e aí a Dorothy percebeu que ficou um boneco, não tá mais o Jericho no berço. Ela sai desesperada, fala pro Sean que vai chamar a polícia. Imediatamente ele começa a tirar a decoração do batizado pela casa porque não tem sentido, né? O bebê que morreu tá tendo um batizado lá. Quando a polícia chega, ela fala a teoria dela, fala sobre a seita. Aí aparece a policial que esteve presente na casa no dia que o bebê morreu. Então, essa personagem não tinha na primeira temporada. Aparece aqui uma cena até que justifica a presença dela. Então, é a introdução de uma personagem nova. O Julian aparece lá com esse protetor para a olheira. Isso aí para justificar que ele estava dormindo. A psicóloga também aparece lá, a doutora Natalie. Ela conversa com a policial Reis e explica a condição dela, por que está usando aquele boneco bebê, coisa assim. Esse episódio mostra várias cenas do arquivo da Dorothy que ela tem sobre a seita. Num deles, o pessoal da seita está panfletando lá no shopping e os meninos jogam uma espécie de um iogurte na cabeça da tia May lá, que acaba olhando para eles. Eu não entendi isso, a relação disso com qualquer outra coisa. Se alguém entendeu, coloca aí nos comentários que ajuda. A Dorothy ela vê um detalhe na parede lá, ela vai lá e vê que tem uma câmera. Quem instalou essa câmera na temporada passada tinha sido o Sean, né, para vigiar a Aliene, mas aí ele fala não, realmente ele não admite e aí reforça a teoria dela de que a seita estão atrás deles. Nas cenas que a Dorothy tem gravada, ela começa a repassar e ela acha essa cena aqui, que é uma entrevista que ela faz no funeral da tia May, aquelas pessoas que morreram no incêndio. E esse homem fala que conhece uma das pessoas que morreu, que ele ressuscitou a minha filha. A série começa a trazer informação de que eles podem trazer pessoas dos mortos. O Julian resolve jogar o boneco fora, junto com os cartazes de procura-se que a Dorothy preparou. O Sean vê depois desse boneco no lixo, acaba recolhendo ele. O Julian também cria esse bilhete dizendo que o bebê está vivo, criando uma situação de sequestro. A série sempre pontuou a loucura da Dorothy por ela achar que o boneco era bebê. No final desse episódio, mostra o Sean lavando o boneco, né, que ele tirou do lixo,
como se fosse o filho dele. Se alguém tinha alguma dúvida sobre a sanidade do Sean, acho que aqui tá sanada, né? Tá doidinho. O segundo episódio chama Astronauta, porque logo no começo do episódio chega essa roupinha de astronauta e a Dorothy quer entender o que significa aquilo, por que os sequestradores mandaram aquilo. Na verdade é só um presente que o Julian tinha mandado por causa do batizado. O detetive, em particular o Roscoe, ele acorda no carro. A primeira coisa que ele faz é bater na casa e ele entende que ele está ali há apenas um dia, mas aí o Julian explica para ele que ele já está ali faz uma semana, que aquilo no final da semana já é sexta. No celular dele tem uns áudios meio confusos, aí tem uma imagem lá de um homem se autoflagelando. Para tentar fazer ele se lembrar, chamam a Natalie de volta e ela faz uma hipnose nele. Na hipnose ele começa a lembrar algumas situações que ele passou lá. Ele descreve algumas situações. Ele descreve cheiro podre, estão sangrando. A mão dele é um gancho. Tem um bebê chorando e ele fala de uma cena de arrancando os olhos para fora. Mais para frente a gente vai ver que isso aí faz parte do ritual. No final desse episódio, a Dorothy, que está como âncora esse dia na televisão, ela fala que a Liane é uma adolescente desaparecida e que a ajuda para achar. A Liane liga para o Sean, de um número desconhecido, e pede para eles pararem de procurar ela. E aparecem rachaduras na casa bem intensas. O terceiro episódio, Pizza, ele vai se dividir entre o final da gravidez da Dorothy, quando ela teve dificuldades lá, tinha recomendações para levantar da cama, e o presente, onde eles estão procurando a Liane. Por conta dela ter falado do desaparecimento da Liane na televisão, eles começam a receber informações, e aí uma dessas informações leva a uma casa, né? O Julian vai lá na casa, vê que é uma mansão, e aí que só quem entra lá é entregadores. Então eles têm a ideia lá de fazer um catálogo de pizza, para se eles pedirem pizza, eles irem lá levar. Colocam um preço barato e eles acabam pedindo pizza. Quando o Toby, assistente do Sean, vai entregar pizza, a casa está cheia de criança e ele realmente encontra a Liane lá na casa. Dorothy, mais maluca do que nunca, ela drogou a menina e aí obriga o Toby a trazer a Liane de volta. O quarto episódio, chama 2 horas, é, na minha opinião, o melhor episódio da temporada. Ele mostra que sempre às 2 horas da manhã, Dorothy acorda e toda vez que ela acorda, ela vai lá maltratar a Liane, tentar arrancar informações dela. Só 3 ou 4 vezes no episódio. Como o Sean começou a ser legal com a Liane, ele volta a sentir o paladar. E a Liane até chega a comentar isso. Ah, é bom voltar a sentir sabores, né? A Dorothy, depois de várias vezes no mesmo horário ir lá bater na Liane, a Liane pega o esquema e coloca o manequim no lugar dela. Ataca a Dorothy e tenta fugir da casa. A Dorothy não deixa ela fugir e ataca ela novamente. Enquanto o Sean está preocupado com a mão dele, a Dorothy faz alguma coisa terrível com a Liane. Esse episódio deixou, acho que todo mundo tenso, é o episódio mais tenso, assim, é o único episódio dessa temporada que é dirigido pelo M. Night Shyamalan, né, o diretor de Sexto Sentido, e eu piamente acreditei que a Liane tinha morrido, mas não. Ela enterrou a Liane com um caninho para fora, para a Liane respirar, e o Sean vai lá e consegue tirar ela. No finalzinho do episódio, mostra a Dorothy no berço, né, e percebendo que o bebê não está no berço. Aí quando mostra o relógio, está marcado lá 2 horas. O que dá para entender? Dá para entender que esse é o horário que ela percebeu que o nenê tinha desaparecido. Aí o que eu fiz? Eu voltei lá no nono episódio da primeira temporada e fui olhar a roupa que a Dorothy tá. Então essa cena aqui, ó, é do nono episódio da primeira temporada. Realmente, ela tá com o mesmo macacão vermelho que ela tava aqui, ó. Então, realmente, às 2 horas foi a hora que ela notou que o bebê não estava no berço, por isso que ela fica sempre acordando esse horário. O quinto episódio, episódio bolo, a Dorothy mudou o plano agora, ela tá um pouco mais flexível com a Liane, tá chamando para tomar café, vai deixar ela fazer uma receita no final desse episódio e até convida o Toby para tomar café com eles. Eles acham um pedido de resgate e não é o Julian que fez. O Julian falou que não foi ele que fez esse pedido de resgate. Esse pedido de resgate, esse bilhete, chegou junto com o bonequinho. E o bonequinho, quem pediu foi a Liane. Então, quem fez o pedido de resgate, na verdade, foi a Liane para brincar com a Dorothy. O Toby se esconde, o Julian acha ele, expulsa ele de lá. E no shopping, quando eles estavam lá para entregar o resgate, eles encontram o tio. Pura coincidência.
Confesso que esse episódio aqui me irritou um pouquinho, porque é aquelas coincidências demais, aquele negócio demais. A menina entrou no computador, sabe? Aquelas coisas assim que acabam irritando a gente um pouco. Então o tio George agora tá na casa, ele sabe que ele precisa fazer alguma coisa. Ele começa a conversar com o Sean, e aí eu acho que esse é o episódio mais revelador, que mais traz informações sobre a seita. Ele fala que eles são um grupo de pessoas que estão tendo segunda chance. Então, o que dá para entender aqui? Que todos eles morreram e voltam. Então, e não só ele, vários lá da seita essa situação. Então, é a segunda chance. Só que aí, nessa segunda chance, eles têm que cumprir um propósito. Aí ele pega, começa com aquele negócio que irrita qualquer um, falando: ah, você sabe. É péssimo essas coisas de você sabe, né? O público quer saber. Pô, fala pra gente. Nesse episódio ele recusa o dinheiro da Dorothy, fala que ele não tava para isso, e aí depois começa a sair uns bichos lá do buraco onde ele jogou o dinheiro. No final desse episódio mostra que a casa que ali ele trabalhava, que tiraram ela de lá, aconteceu um homicídio, então aquele cara que vivia na casa, que vivia estressado, disse que ele matou as pessoas na casa, inclusive o menino que a Liane gostava. O sétimo episódio, Marino, foca também no passado do Sean e a culpa que ele carrega, porque ele foi lá fazer o trabalho dele em outra cidade e deixou a Dorothy sozinha. Quando a Liane fica sabendo que o menino morreu, ela fica bem culpada por não estar lá na casa e ela começa a se autoflagelar. Ainda nesse episódio, a policial Reis volta na casa, tentando entender por que tinha o papel da pizzaria na casa, qual que é a interferência que eles estavam fazendo, e acaba entendendo mais o que como a loucura da Dorothy impactou na outra família. Mostra lá o menino, o Sérgio Marino, né, que é o filho da família que morreu, que ele e a Liane brincavam, eles jogavam videogame junto, eles chegaram a gravar uma live. O policial Reis vai no lugar onde a Liane estava, ela acha um monte de cruz que a Liane está fazendo, porque a Liane está bem perturbada, e aí ela acha que até que foi a Dorothy que está fazendo aquilo. E ela fala para dar um jeito na Dorothy. Tio George, que passou esse episódio inteiro catatônico, quando chega a encomenda na casa, toca a campainha, ele acorda da catatonia dele e vai ver a encomenda. Na encomenda aparece uma faca, uns líquidos, uma pedra lá para molar a faca, uma fita para tocar no Betamax. Aí ele pede até cadê o Betamax de vocês e obviamente que eles não têm. Esses materiais que chegaram é para um ritual e ele já começa a molar a faca porque ele sabe que ele vai ter que fazer o ritual. Ritual que não será explicado ainda, será explicado só no último episódio. O Roscoe, que tá lá na casa, começa a conversar com eles, na verdade está enrolando eles pro tio George fazer o ritual, tanto que ele não deixa eles entrar na casa, porque agora ele está apoiando o pessoal da seita. O Julian começa a se entender com a Liane, ele começa a ouvir ela começa a falar sobre os problemas delas, e eles acabam ficando juntos. Esse é o episódio mais musical de toda a série. Toca B-52 quando o tio tá se preparando lá, depois a gente vai entender o porquê. E quando a Liane fica com o Julian também toca uma música romântica, diferente. O tio George não consegue matar ela, cumpriu o ritual que ele precisava e acaba saindo da casa meio parecendo que com medo da Liane, e quando ele sai, ele é atropelado. No nono episódio, o Ganso, eles vão ter lá uma ceia de Natal e o pai da Dorothy vai até lá com a namorada. O Sean, na hora de fazer uma oração, ele faz uma oração que acaba tocando bastante a Liane. Aliás, todo mundo está trabalhando na Liane faz tempo, né? O Julian falou que ele também tem culpa, o Sean fala que ele também tem culpa. Então, que ela estava com bastante raiva da Dorothy, né? Tanto que foi por isso que ela saiu no final da primeira temporada. E ela está começando a meio que entender que todo mundo é culpado, não só a Dorothy. Nesse episódio, o Julian começa a cheirar igual um doido e acaba tendo uma overdose. A Liane acaba ressuscitando ele. A Liane acaba descobrindo uma forca que a Dorothy fez para se matar. Ela fala que se não é para ter o filho dela de volta, ela prefere morrer. No final do nono episódio, aparece a tia Josephine. Tia Josephine pega lá o Betamax, coloca a fita e explica para a Liane o que vai acontecer se ela não sair dali e rejeitar a Liane. Ela começa a andar pela casa e as portas começam a se fechar. Então ela tem o poder de trancar as pessoas nos cômodos. Tia Josephine, ela dá
um macacãozinho de bebê para Dorothy. Mais uma vez tentando fazer ela lembrar do que aconteceu. Ela fica lá se martirizando e deu para entender que ela entendeu que o bebê dela morreu. Mas, mais uma vez, isso já tinha acontecido no último episódio da temporada passada, não é claro isso. Ela pega a fita Betamax e passa para a Liane explicando para ela o ritual, que é composto por fases. A primeira fase lá é invocação, que é quando a pessoa coloca uma música que gosta e se autoflagela. O tio George tinha feito isso, tinha colocado uma música e batido a cabeça na parede, né? Tem a parte da consagração, que aí com uma faca arranca os olhos da pessoa e com a faca quente corta os membros da pessoa. Tem a fase da emancipação, que é numa fogueira queimar a pessoa. Vamos lembrar também que o tio George tinha feito, colocado os gravetos para fazer uma fogueira lá no subsolo. Quando a Liane se recusa a falar a frase lá, eu vou esquecer a Dorothy Turner, ela joga um líquido que acaba cegando ela temporariamente e elas entram em luta corporal. Paralelo a isso, a Dorothy está lá no quarto pensando em se suicidar, porque ela sabe que o bebê dela morreu, então ela vai se matar por isso. O Sean fica na porta do quarto tentando convencer, não, e quando ele voltar, aqui que eu conto para ele. A luta das duas acaba indo parar no subsolo da casa, em que a tia Josephine só não vence porque a Dorothy dá com a pá na cabeça dela. Depois ela levanta, acaba atacando a Liane de novo, e no final dessa luta, a Liane crava a faca quente no olho dela. Aqui tem um probleminha, né? Porque se ela tem o poder de trancar as portas, a porta devia estar trancada, ok. Quando a Dorothy desce lá, já não tem mais nada lá, só uma fumaça e uma brasa ali se apagando. Dá a impressão que ela ficou, sei lá, 6 horas fora. Eles ouvem naquela babá eletrônica algum choro de bebê, vai lá ver o que está acontecendo e o bebê deles voltou. Aliás, interpretado por outro ator aqui, porque aquele bebê deve estar grande já. Mostra a Liane no quarto, falando que o lado obscuro dela está crescendo, e aí as luzes começam a se apagar, e aí mostra o corpo da tia Josephine lá, incinerado, e falam que provavelmente vão vir atrás dela. Na minha opinião, essa segunda temporada ela é inferior à primeira. Não é ruim, não estou dizendo que essa segunda temporada foi ruim de jeito nenhum, mas é que eu acho a primeira temporada maravilhosa. Eu acho tipo nota 9 de 10, eu acho ótima. E essa segunda temporada teve alguns episódios que acabam me irritando um pouquinho ali e tudo, mas eu não acho ruim, ainda mais que série de terror é difícil, e essa aqui é uma boa série de terror e continua sendo. Mas eu tenho medo aí para onde isso vai, principalmente se eles esticarem muito. Eu torço para que a terceira temporada seja a última, que a gente fecha aí, fecha essa historinha e pode fechar bem. Se for prolongando muito, vai virar The Walking Dead, né? Essa temporada, ela trata-se da loucura das pessoas. Então, na primeira temporada, a gente tinha lá a Dorothy, que era clinicamente doida. O resto lá eram pessoas que estavam em volta dela, né? Ali a gente não conhece direito. Nessa temporada, o quarteto principal, os quatro, estão tudo doido. A Dorothy virou uma psicopata. Ela deixou aquela loucura e virou uma pessoa completamente fora da casinha. Ela comete um monte de crime aqui, sequestro, chantagem, lesão. Ela quase mata a Liane, então assim ficou completamente maluca. O Sean, que a gente tinha ele como racional, ele começa a acreditar em alguma coisinha no final ali. Logo no primeiro episódio já mostra aquela cena dele lavando o bebê não, o boneco, né? Cuidando do boneco. Você vê que ele não tá muito bem. E o fato de ele permitir que a Dorothy faz tudo que ela faz sem internar ela no manicômio mostra o quanto ele está fragilizado, né? Então ele também não está bem. A Liane, ela já tinha um passado, a gente sabia disso, a gente não sabe exatamente ali, mas nesse a gente vê lá que a mãe maltratava ela, era uma bêbada, e aí perguntam para ela, onde está sua mãe? Queimando. Então ainda ensinou que foi ela mesma que matou lá a família dela. Então assim, a Liane também, né? A Liane tem a claro que ela surta quando fica sabendo lá que os maridos morreram, então tá surtada também. E até o Julian, que era o mais consciente aqui, no finalzinho da série ele se envolve com a maluca e tem uma overdose, que não é coisa de gente boa da cabeça. Então essa temporada inteira foi sobre loucura, né? Eu acho que o isolamento social não está fazendo muito bem para a cabeça deles. Aliás, está fazendo bem para a cabeça de ninguém, né? Mas para eles especialmente pegou um pouco mais forte.
No primeiro vídeo, eu vim com duas teorias. A primeira teoria é de que, apesar da série brincar lá de que eles estariam mortos, né? E que eles não estariam mortos, eles não eram espíritos. Aqui eu errei parcialmente, vai. Eles estão mortos. A série não trata de espírito, coisa assim, mas de pessoas que revivem. Também não são zumbis, eles realmente reviveram. E a série falou isso um monte de vezes durante a temporada, né? O tio George ele explica isso claramente, que eles estão tendo uma segunda chance. A hora que o Junior morre, a menina revive ele fala que viu lá o bebê, ele está bem. Então, assim, a série está falando sobre pessoas que estão morrendo e voltando. Isso eu não tenho dúvida. Se a série quiser depois falar que não é isso, não tenho culpa, mas que é isso que foi mostrado até agora, foi. Mas não são espíritos, né? Não é aquele negócio tipo o sexto sentido, né? Eu vejo gente morta. Não é exatamente isso. Eles estão revivendo. Tanto que o tio George morre de novo, né? Então, o morto não morre. Ele teve que reviver para poder morrer. Beleza? Então é isso. Eles não estão mortos. Eles estão vivos, mas já morreram uma hora. Outra, a gente não sabe também se são todos. Né? Pode ser que alguns deles passaram por isso, outros não. Mas até então parece que o núcleo ali de pessoas ali, todos que apareceram, talvez seja isso. A outra questão é se há sobrenatural, né? Que a gente falou. Acho que não tem dúvida, né? Ficar debatendo sobre isso aqui. Teve pessoas, inclusive, nos comentários do primeiro vídeo, que ficou debatendo: ah, não, o bebê saiu na mala da Liene, sabe? Tem que ser ateu demais para não acreditar no que você está vendo. A série está falando sobre isso. A característica da série é isso, é sobre o sobrenatural. Existe aqui o sobrenatural, existe a pessoa voltar dos mortos, existe lá muitas coisas estranhas acontecem aqui. Não vamos racionalizar tudo, sabe? É legal racionalizar algumas coisas assim, né? Tentar trazer o máximo para a realidade, mas não dá. A série está tratando sobre o sobrenatural, sim. E aí, então, vai para o ponto. Mas a Liene, ela é poderosa para o bem ou para o mal? Eu acho que essa foi a grande conclusão no final dessa temporada aqui que a gente tem que analisar. A gente sempre tratou eles como os vilões. Né? Ah, não, eles são os vilões. Mas o tio falou que eles tentam praticar o bem, eles voltaram para ajudar. Inclusive, a Liene estava numa casa para evitar uma coisa ruim. Quando ela saiu de lá, aconteceu uma coisa ruim lá. Né? Teve várias mortes. O Roscoe, o detetive particular, quando ele retorna, ele fala bem das pessoas de lá. E no finalzinho, no último momento da série, a Liene ela fala, né, depois que ela traz o bebê de volta, que ela começa a apagar as luzes, né, e ela vê que fala que as sombras estão crescendo dentro dela. Então, eu tenho, assim, ó, a teoria desse programa é que talvez a igreja, eles são do bem, mas esse do bem é bem entre aspas, porque é difícil a gente tratar do bem, né, quem arranca os olhos e corta os membros antes de tocar na fogueira. A justificativa que eles têm para isso é que seria que a pessoa já está morta, né? Então a pessoa está morta, eles trazem de volta para praticar o bem na seita, e aí se a pessoa não pratica o bem, se a pessoa desvia do caminho, como eles dizem, eles não estão matando uma pessoa, eles estão só devolvendo ela para onde ela tem que voltar. Essa seria a teoria para deixar eles legal. E a Liene, ela tem tudo para virar, né, uma bruxinha perigosa. Mas vamos ver. Agora a gente é garantido que vai ter terceira temporada. A gente pode falar sobre isso mais para frente. E vocês, gostaram da temporada? Não gostaram? O que eu deixei de falar aqui? Comenta aí nos comentários que a gente vai responder tudo. O canal tem pouco inscrito, então é facinho. O que vocês escreverem, a gente comenta depois, beleza? Vamos discutir aí. É isso. Se não está inscrito ainda, eu pedi no começo, hein? Mancada se não ter inscrito ainda. Se inscreve no canal, deixa um like e até a próxima.